Hoje é dia de livro e eu trago para vocês o meu lido de número 43 em 2023, mais um da meta literária para esse ano, que é ler um Nobel de Literatura contemplando escritores que eu ainda não havia lido, fazendo um rodízio de continentes. E para novembro eu trago um latino-americano, ele que é da Guatemala, Miguel Ángel Astúrias, em O Senhor Presidente. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivi, muito bom ter a sua companhia aqui comigo. Hoje eu trago para vocês um guatemalteco, o segundo latino-americano a ser laureado com o Nobel de Literatura. Ele que foi laureado em 1967 e na ocasião o comitê justificou dizendo: pela sua realização literária vívida, profundamente enraizada nos traços nacionais e tradições dos povos indígenas da América Latina. Ele, Miguel Ángel Astúrias, ele não foi inicialmente reconhecido por romances. Ele escrevia poemas e o magnum opus dele, inclusive, é um poema. Tem um outro livro dele também que trata sobre os povos maias, astecas, que é o livro Homens de Milho. Eu tenho namorado esse livro aí no site da Amazon. Não é barato, gente. Ele tá R$150. Eu tô esperando ele entrar numa promoção para eu poder adquirir. Eu acho que é uma história bem interessante. Mas para este mês eu resolvi trazer mesmo este romance, que demorou muito para ficar pronto, tá? O Miguel Ángel começou a escrever esse livro aos 23 anos, em 1922. Ele vivia na Guatemala, ele vivia a ditadura, tá? A Guatemala passou por alguns ditadores e ele viveu isso, então, né? E aí ele começou a escrever em 1922. Em 1924 ele se muda para Paris, meio que exilado, meio que para estudar, enfim, ele aproveitou ali para fazer uma outra faculdade. Ele já era formado lá na Guatemala e assim ele continuou escrevendo esse romance por lá e foi terminar em 1931. Foram 9 anos escrevendo O Senhor Presidente. Essa edição minha é uma edição antiguíssima, eu amo. Este livro aqui é da editora Brasiliense, de 1969. Tem 54 anos este livro. Ele tá bem velhinho, gente, olha, dá pra ver que tá cheio aqui de história. E eu acho que ele me deu um pouco de alergia durante a leitura dele, principalmente o meu olho direito. Ficou bem irritadinho, assim, eu acho que deu uma leve inchada e eu acho que foi efeito colateral deste livro tão antigo, 54 anos de história. Imagina por quantas pessoas ele já passou. Eu acho que ele já passou por muita mão, tá? Que ele tá um pouquinho gasto, assim. Aí me faz acreditar, eu fico fantasiando, assim, por quem ele passou, né? Quais cidades, tudo mais, enfim. Aqui a gente tem um livro que vai contar sobre a ditadura da Guatemala, mas o Miguel Ángel, ele decidiu que não ia colocar o nome Guatemala dentro da obra. E isso é interessante porque a história que se passa aqui dessa ditadura, ela poderia ser em outro país perfeitamente, assim, em qualquer outro país. E a gente sente aqui dentro, a gente que é latino-americano, a gente se reconhece dentro da história, dentro do ritmo dela, dos pensamentos dessas pessoas. É algo familiar pra gente. Eu achei esse ponto um ponto muito interessante, que me agradou muito. Eu queria só fazer aqui um adendo. O Miguel Ángel Astúrias, ele, na minha percepção, eu meio que liguei ele, assim, associei, né, algumas características dele ao do Boris Pasternak, que escreveu O Doutor Zhivago. Se você ainda não viu o meu vídeo de O Doutor Zhivago, eu vou deixar o card aqui para você. Assim que terminar esse vídeo aqui, aí você já passa para esse.
tá bom? Que ficou muito legal. E assim, o Boris Pasternak, ele escreveu o Doutor Zhivago, ele escreveu o Doutor Zhivago também num período de 10 anos, também questionando, né, o sistema de governo do seu país. O Boris também, assim como o Astúrias, não era reconhecido por romances e sim por poemas, né? Então eles têm aqui algumas características que me fizeram ligar um ao outro, mas é só isso, tá, gente? No desenvolvimento aqui, no estilo literário, não tem nenhuma semelhança, pelo menos para mim. Então a gente tem aqui este romance que vai começar, essa versão minha aqui, ela tem 280 páginas. A versão atual que está sendo vendida, eu sei que ela tem mais páginas, tá? E aqui a gente vai ter uma história que vai contar da ditadura, mas não vai tratar essa ditadura de uma maneira mostrando ali as conspirações, conquista ou derrubada de poder. Não tem esse lado, tá? De guerra civil, de luta ideológica. Vai ser um livro que trata a ditadura, onde as pessoas estão vivendo o ápice dela e as pessoas estão tentando sobreviver numa forma de governo tirana, autoritária, insana, né? Muito sangrenta, com abuso de poder escandaloso, assim, uma coisa que enoja, né? E que deixa todo mundo ali daquele país muito preocupado. Ninguém tem paz de espírito, ninguém tem tranquilidade para seguir uma vida normal, porque numa ditadura quem vive normal, né? Até essas pessoas que estão lá em cima, elas também não têm tranquilidade. A gente vai ver isso aqui nesse livro. Todo mundo tá ali, né, com o dedo na mão, assim, porque é tudo muito frágil, apesar de todo esse autoritarismo, de toda a tirania. Existe uma fragilidade em toda essa condição para todas as pessoas, sejam as favorecidas ou desfavorecidas. Eu acho que esse livro mostra isso, o andamento mesmo, né? Quando você tá ali no olho do furacão, vivenciando aquilo, então sem essa guerra civil, sem essa conspiração de tomada, de derrubada de poder, tá? A gente não vai ver isso aqui. O livro ele começa mostrando pra gente um grupo de mendigos, já mostrando ali a pobreza, a miséria, a fome, né, o desespero dessas pessoas. Elas estão numa praça, esses mendigos tomaram ali a praça, estão vivendo nela. E aí acontece de um coronel, como que é o nome dele, gente? Coronel Parrales Sonriente, eu acho que é isso. Coronel Parrales Sonriente, ele tá passando por aquela praça, por aquele local, e por uma casualidade, um dos mendigos que já tem problema mental, que tá ali naquela fome, naquela miséria extrema, com todas as dificuldades, esse homem ataca ele. Aqui no livro até fala assim, que o coronel, que gostava tanto de matar todo mundo e tudo mais, né, usava ali das suas armas para eliminar os seus inimigos, ele foi morto pelo pescoço, né, foi enforcado como se fosse uma galinha. Então já vai mostrando aí pra gente também esse traço quase que de uma piadinha, de alguns momentos assim o livro traz, né, essas piadas de gosto duvidoso, assim, mas fala sobre isso, né? E aí o que que acontece? Esse coronel, ele era próximo ao senhor presidente. E aí, quando isso acontece, os militares se recusam a acreditar que um mendigo pegou ele simplesmente por pegar, sem motivação nenhuma. Eles não querem acreditar nisso. Eles acreditam que é sobre um complô, sobre uma conspiração política e tem que achar o culpado. Aí, casa muito bem com a necessidade deles, porque tem um general que incomoda esse grupo de militares que é mais próximo do senhor presidente, que é o general Canales. E aí eles falam, não, foi ele mandou fazer isso, então vamos atrás dele. E aí entra também já um outro
personagem extremamente importante para mim, tá? Para mim, o personagem mais importante desse livro, que é o Miguel Cara de Anjo. É um jovem homem muito próximo do senhor presidente, muito próximo. E o Miguel Cara de Anjo, ele entra na história já participando desse grupo de homens que vai armar uma cilada para pegar o general Canales, que foi ali, na ideia deles, o responsável pela morte do coronel Sonriente. E aí, dentro de tudo isso, a gente vai ver, antes disso acontecer, né, vale citar que a gente já vai ver ali tortura, investigação, interrogatório, né? A gente já vai ver isso acontecendo com os mendigos. Só que os mendigos não valem nada, por mais que eles sejam interrogados, torturados e mortos. A palavra deles não tem tanta importância, porque o que eles querem mesmo é pegar os grandes, né? Então eles querem chegar nesse general, mas até que isso acontece, gente, a gente vai conhecer, né, alguns personagens bem interessantes. Por exemplo, quando esses mendigos são jogados lá no calabouço para serem interrogados, a gente vai ver um sacristão e ele contando ali para um estudante que ele foi parar ali simplesmente porque ele se enganou na hora de ele tirar um recado que estava lá na porta da igreja. Ele foi tirar um recado da própria igreja, mas aí ele tirou o recado que era anunciando o aniversário da mãe do senhor presidente. Ele tirou este recado. E aí ele foi parar lá no calabouço e foi ser torturado por conta disso. Aí o estudante até pergunta, né? Fala assim, mas quem? Como que o senhor presidente ficou sabendo disso? Quem foi contar isso para ele? E aí a gente vê traços da ditadura, né? Onde ninguém pode confiar em ninguém, onde coisas mínimas se tornam gigantescas, dependendo da interpretação e da necessidade dos militares que estão ali coordenando, né, essa situação. Então a gente vê a pequenice, a mediocridade de um ato, né, se transformando em algo tão maior assim, desse abuso de poder que enoja, que deixa a gente muito revoltado, né? Então tá. Aí vai passar então por esses interrogatórios e tudo mais, e o Miguel Cara de Anjo se envolve ali com esse grupo, né, que é bem próximo do senhor presidente, para marcar uma cilada pro general ser pego, né, e ser acusado de maneira bem convincente do assassinato do coronel. E aí dentro disso, gente, tem a Camila, que é a filha do general, que é uma menina de 15 anos, uma menina muito interessante. A gente vai conhecer um pouco dela, da vida dela, antes do pai dela passar por isso, e é uma menina muito interessante. E o Miguel Cara de Anjo vai se apaixonar perdidamente por ela. E aí o livro vai se desenrolar nessa perseguição, né, nesses interrogatórios, nessas torturas, em situações bem sangrentas. A gente vai ver pátio de fuzilamento, a gente vai ver bordéis, a gente vai ver todos esses instrumentos que fazem parte aí dessa situação caótica de um país miserável, de um país simplesmente à mercê da tirania, né? Vai ver festa também, em que tem champanhe, em que tem muita ostentação. A gente vai ver pessoas comuns defendendo toda essa situação da ditadura. Por quê? Porque a família dela está sendo favorecida. E aí a gente vê a mediocridade, o egoísmo, o egocentrismo das pessoas, de como as pessoas se revelam, né, quando está numa situação em que já não há mais lei, em que já não há mais regras civis para amparar ou, né, acusar alguém. Muito interessante, muito realista. A gente acompanha toda a evolução, né, dessa história, dessas pessoas tentando viver, e a gente vai percebendo que é tão possível, é tão real. Esse livro aqui, ele é muito verdadeiro, ele pode ter acontecido, sabe? É aquela história que você lê e fala, isso pode ter acontecido, com certeza. É muito sobre o ser humano também, sobre como o ser humano, ele pode ser tão egocêntrico, tão mau, tão nojento, quando se trata de preservar o seu bem-estar, né?
A gente não coloca o bem comum acima de tudo, né? A gente sempre tá tentando cuidar muito de nós mesmos. Claro que a gente só descobre quão a gente é egocêntrico, egoísta e mal se a gente for colocado numa situação dessa. A gente aqui numa situação bem confortável como a gente está agora, a gente fala, não, eu não faria. E eu espero que eu não fizesse mesmo. Espero de verdade, né, que eu não entrasse numa dessa. Eu acredito que eu tenho uma força moral muito grande dentro de mim, acredito. Mas só quando você é posto numa situação dessa que você se descobre, né? Não dá pra gente falar, se fosse eu, né? A gente sabe que tem muita gente que fala isso, nossa, que nojo que eu tenho disso. Mas se tiver uma oportunidade de colocar a sua vaidade acima de tudo, muita gente faz isso, né? E aqui no livro a gente vê muito disso, assim. E o Miguel Cara de Anjo, ele é uma pessoa que ele é dúbio, sabe? Você não consegue interpretar muito bem qual é a dele, não. Você realmente fica tentando entender. É um personagem muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é muito próximo do senhor presidente, a gente acredita que, na verdade, ele quer fazer diferente. Só que aí você tem que ler o livro, né? Pra saber o que vai dar a história dele. Eu posso te garantir que o final desse Miguel Cara de Anjo te surpreende. Surpreende legal. A história dele com a Camila também vai se desenvolver, vai deixar de ser platônica e vai se efetivar. Mas em quais condições, né? Vai ser bom para ela também? Sei, né? Tem que acompanhar aqui o livro. Eu vou tentar fazer minhas resenhas sem ficar dando muito spoiler, gente. Eu gosto, né? Mas é isso. Uma das partes desse livro aqui que mais me tocou foi a parte da Fedna. Eu acho que é esse o nome, gente. Fedna ou Fedina. Fedna. Ela vai passar por uma tortura amoral. Por uma tortura muito, muito cruel. É mais do que sangrenta, sabe? É assim, nossa, dói na alma. É uma das partes que eu mais fiquei assim, impactada, assim. O livro, no geral, apesar de trazer muita violência, muito sangue, muita tortura, muito abuso de poder, ele não me assustou. Eu já li livros piores. Não me assustou. Mas essa parte da tortura da Fedna mexeu comigo. Nossa, fiquei com muita dó. Tem outras partes aqui no livro que também são muito interessantes. Tem uma parte que o médico que trabalha no hospital militar, ele conta que as pessoas, muitas pessoas lá dentro desse hospital estavam morrendo porque estavam tomando sulfato de soda como laxante. E aí ele descobriu que esse sulfato de soda estava sendo ministrado de maneira muito consciente, mas porque tinha um ato de corrupção atrás disso, sabe? Essa parte me impactou, muito cruel, gente, muito cruel. Morreram muitas pessoas tomando esse laxante de sulfato de soda, mas tinha ali um jogo financeiro envolvido, muito importante. E aí esse próprio médico, ele fica tão pé da vida com essa situação, que aí ele até fala pro filho dele, olha filho, para com esses livros, né? Para de estudar tanto assim, porque não resolve, não adianta. Você precisa conhecer as pessoas certas, você precisa ter uma rede, sabe, de contatos que funcione. É isso que vai garantir o seu futuro, não são os livros. E aí a gente pra mim foi muito impactante isso, assim, que eu penso, né? É isso que acontece num país caótico, completamente tirano, sangrento. Estudar não é a solução para essas pessoas. Olha o desespero, né? É o fundo do poço mesmo, assim. É isso, gente. É basicamente o que a gente vai ter aqui nesse livro, né? Como eu disse, parte mais interessante, o personagem para mim mais importante é o Miguel Cara de Anjo. Ele vai dar o tom dessa história, ele vai dar o ritmo em muitos momentos, apesar de que todos os personagens têm a sua importância, são bem colocados na história,
Mas na minha percepção, o Miguel Cara de Anjo, ele carrega, ele conduz aí boa parte do desenrolar de O Senhor Presidente. O Senhor Presidente aparece pouco no livro, tá? Bem pouco. Homenzinho medíocre, como todos os ditadores são, né? Um homenzinho bem medíocre, bem... Queria falar xingamento aqui, mas não pode, né? É isso. E só que ele é onipresente. Esse é um ponto muito interessante na escrita do Astúrias. O cara mal aparece aqui, o Senhor Presidente, mas a gente sente ele no livro inteiro. E assim é uma ditadura, né? O ditador, ele tá presente em tudo, mesmo que ele não esteja lá. Porque tem olhos, tem ouvidos, tem tudo dele espalhado em todos os lugares. Ponto muito interessante, viu? Que vale o reconhecimento nessa obra. Você sente a presença do Senhor Presidente o tempo todo. Ele é onipresente, apesar de aparecer tão pouco. É um clássico latino-americano, um livro muito importante. É classificado, está escrito aqui, classificado por Pablo Neruda como um livro genial. Muito bom, que eu acho que é possível você discutir a ditadura por um viés mais social através desse livro, né? Um livro que dá aí essa possibilidade, então, de um bom debate. E é uma leitura, né, gente, muito importante, principalmente para nós latinos, que vai se reconhecer aqui, mesmo sendo uma ditadura de 100 anos atrás, né? Há 100 anos o Astúrias estava aí desenvolvendo, né, a escrita deste livro, e mesmo sendo na Guatemala, ela representa todos nós aqui, latino-americanos. Gostei muito. E aí, você gostou da resenha? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, eu espero você nos próximos. Beijo, gente. Tchau.